Olá a todos, seja bem-vindo a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje será sobre a objeção 8 do livro Respostas a Objeções. Que esse estudo possa ser útil, que nós possamos aprender juntos. Te convido para mais uma oração e que Deus possa nos auxiliar na compreensão desse texto que vamos estudar mais uma vez. Obrigado, Deus, porque mais uma vez estamos dispostos a estudar a Tua Palavra e aprender um pouco mais sobre Ti. Vem estar conosco, nos auxiliando em tudo que fizermos, nos perdoe com nossas falhas e pecados, nos dê sabedoria para aprendermos, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto de hoje começa com a objeção 8 em relação a Romanos 6,14. A objeção é a seguinte: Paulo declara que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Paulo também declara que Cristo é o fim da lei, da justiça para todo aquele que crê. Esses textos provam que a lei foi abolida por Cristo. Então, veja aqui, o primeiro texto, Romanos 6,14, o que significa estar debaixo da graça, né? E não estar debaixo da lei. Quando a Bíblia fala a lei foi dada por Moisés, na verdade, quem deu a lei foi Moisés? Não, Deus deu a lei através de Moisés, né? Tendo Moisés como seu intermediário nesse caso, né? Por meio de Moisés, vamos dizer assim melhor, né? Deus deu a lei por meio de Moisés, que foi o intermediário, mas a Bíblia fala, disse Deus a Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer que não havia verdade antes de Jesus Cristo? Não é isso que o texto está falando. Ele não está fazendo um contraste no sentido de que antes de Moisés não havia graça, antes de Moisés não havia verdade, havia só mentira? Não, evidente que não. Então veja que de imediato nós já derrubamos essa questão, tendo em mente que não há a intenção aqui do autor em fazer um contraste, em dizer que a graça e a verdade só vieram a partir do momento que Jesus esteve na Terra. Não, mas que Jesus Cristo iria completar isso. Jesus Cristo seria o responsável por confirmar essa graça e essa verdade que já existiam. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Será que quando ele fala fim da lei significa o quê? Que a partir de Jesus nós não precisamos de lei? É isso que se compreende da interpretação do texto? Né? Não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Significa que nós não precisamos mais de obediência? Vamos lá então tentar compreender um pouco mais esses textos. Então, o contexto inicial que nós vamos é Romanos 6, de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, perceba que Paulo já começa refutando essa ideia de que ele estaria falando alguma coisa que não necessitasse de uma lei, visto que só existe pecado a partir do momento que existe algo contrário à vontade de Deus, que Deus estabelece é uma lei. Aquilo que contraria a vontade de Deus é pecado. Então existe, havendo a fala sobre o pecado, evidente que existe também a necessidade de um conjunto de instruções de Deus que deva ser obedecido, senão não faria sentido. Se Deus permitisse fazer tudo, então não haveria mais pecado. Então, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então veja que o estar amparado pela graça de Jesus envolve também estar morto para o pecado, ou seja, nós passamos a lutar contra o pecado. Né? Nós não vivemos mais em função do erro, de estar de forma contrária àquilo que Deus quer. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está fazendo aqui uma alusão sobre a questão do significado do batismo. Qual é o significado do batismo? Significa que nós estamos morrendo para o velho eu e ressuscitando para o novo eu. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E essa novidade de vida, ele fala que é o quê? Não permanecer no pecado. Estar morto para o pecado, não viver mais em função do pecado.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho, que o homem velho, nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, veja que não teria como uma forma mais clara de mostrar que não está aqui sendo defendido por Paulo a ausência de normas, a ausência de uma lei, a ausência de instruções divinas que devam ser seguidas. Romanos 6, 7 a 12. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então não estamos mortos, não permanecemos mortos. Morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio, já não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, olha só, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós temos que tomar cuidado com esses termos vagos que muitos usam aí. Ah, porque pecar é errar o alvo. Mas o que é errar o alvo? O que é errar o alvo? O que é o alvo? Qual é o alvo? O alvo é só dizer que Jesus morreu e esse é o alvo que nós temos que ter em mente? Ou não? Evidente que não. Paulo está falando, Paulo em Romanos 1, ele fala de uma série de comportamentos errôneos, errados, que levam à morte. Que não faria sentido se pudéssemos colocar o termo pecado em uma esfera vaga em que não houvesse mais necessidade de instruções claras e precisas, ou seja, como se não houvesse mais necessidade de uma lei clara para ser seguida. Então ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então veja, ele está falando, não é para que o pecado reine em nosso corpo, ou seja, nós temos que lutar contra o pecado. Ainda que venhamos a pecar, não vamos ser mais escravos do pecado, nós vamos lutar contra ele. Quando errarmos, nós vamos reconhecer que estamos errados e vamos buscar mudar cada vez mais. Isso é arrependimento, isso é confissão dos pecados, isso é conversão verdadeira. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque isso é muito forte. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja só, todo o contexto nos leva a quê? A entender que estar debaixo da graça significa que nós não pecamos mais, que nós tudo de errado que seja feito não vai ser mais considerado pecado, justamente o contrário. Ele está justamente dizendo que nós não devemos mais ser pecadores costumeiros, aqueles pecadores voluntários, né, que faz aquilo, que está ali escravo do pecado, que faz aquilo, não só faz, mas incentiva, como Paulo coloca, não somente fazem, mas incentivam outros a fazer. Então nós não vamos mais ser assim. E é nesse contexto de luta contra o pecado, de uma nova vida, sujeito à vontade de Deus, lutando contra o pecado, que é todo e qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso significa o quê? Dentro do contexto que nós acabamos de ler. O pecado não tem domínio sobre nós porque estamos vivendo em novidade de vida, o poder de Deus atuando em nós, para que nós tenhamos condições de lutar contra o pecado. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte? Veja, pecado para a morte, não tem outra opção. Não existe a ideia de graça sem lei. Veja que Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, sim. Mas o que vem no decorrer disso? A obediência. Ele fala, não existe fé salvadora
que não leve à obediência. Então ele fala, ou obedecemos ao pecado para a morte, e veja que aí não tem espaço para graça numa vida em que a pessoa diz aceitar a Deus, mas vive uma vida contrária à vontade de Deus. Ele fala, então, ou obedecemos ao pecado para a morte, ou somos servos do pecado para obedecer ao pecado para a morte, ou somos servos de Deus para a obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina, de ensino a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu acredito que o texto é bem claro no sentido de esclarecer o que Paulo quer dizer que com não estar debaixo da graça, e que em nada isso diz, isso não significa de forma alguma algo contrário à existência de uma lei. Né? O que o texto está dizendo é justamente que existe uma lei a ser seguida, existem instruções que devem ser seguidas, e nós estamos livres dessa desobediência às instruções de Deus, dessa desobediência voluntária às instruções de Deus. Nós vamos buscar obedecer, Deus vai dar poder, e quando cairmos, nós vamos buscar nos arrepender, buscar continuar no processo de conversão. João testificou dele, e clamou dizendo, dele quem? De Jesus, né? Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aí João 1,29 nos diz o quê? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo aqui. Então nós temos que ter bem claro isso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que em nenhum momento João está dizendo que o fato de Jesus vir anularia a lei. Ele fala bem claramente de obras más. E o que são obras más, se não exatamente obras contrárias à vontade de Deus, contrárias à lei de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus. Veja o que Jesus fala, arrependei-vos, e o arrependimento envolve a conversão, envolve a confissão dos pecados. Então veja que nem a fala de João, nem a fala de Jesus nos leva para um caminho contrário à lei de Deus. A fala de João e a fala do próprio Jesus nos levam para um caminho favorável à lei de Deus, de manutenção, de manter a lei de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, Paulo não está falando aqui que em Deus não existe a justiça. E aí ele fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E Jesus fala o contrário? Jesus fala de forma contrária que o homem que fizer as coisas segundo a vontade de Deus, ele não vai viver por elas? Não, Jesus nunca disse isso. Então veja que nós não estamos aqui diante de um contraste no sentido de dizer que o homem que fizer a vontade de Deus não viverá por elas, mas de um complemento. A justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu. Quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Olha só, no momento em que a mesma lei, nós estamos falando da lei de Deus dada a Moisés, ele fala que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou por quê? Porque não foi pela fé. Ele não está dizendo que o problema estivesse na lei. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Por isso que ele fala, como que pelas obras da lei, porque tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, não seguiram aquilo que Deus estabeleceu corretamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, quando nós vemos tudo que Paulo falou e o que o próprio Deus ensinou, fim da lei é Cristo, significa o quê? A desnecessidade de lei através de Cristo? Não, evidentemente, Cristo é a finalidade da lei. Cristo é o ápice da lei, é o ponto alto da lei, é aquilo que nós buscamos, né? Ser iguais a Jesus, buscar o exemplo de Jesus, ser salvos em Jesus e a partir dessa salvação pela graça, recebemos o poder para a obediência. Então Jesus é a finalidade da lei. Ele não é o término, ele não é no sentido de anulação. Ele não é o término com o sentido de anulação da lei. Ele não é a anulação da lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas e aí, se eu amar ao próximo e não amar a Deus, eu cumpri a lei? Então veja que nós temos que tomar cuidado com as conclusões que nós tiramos quando nós lemos determinados versos na Bíblia. Mas vamos pensar aqui, ama aos outros, ele fala a respeito do amar no sentido prático. Não adulterarás, mandamento da lei. Não matarás, mandamento da lei. Não furtarás, mandamento da lei. Não darás falso testemunho, mandamento da lei. Propriamente nós estamos falando especificamente dos 10 mandamentos, das 10 instruções dadas por Deus em pedra. Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, é evidente que ele sabe que há. Tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que amar a Deus sobre todas as coisas não existe mais? Evidente que não. Paulo não está aqui dando um rol taxativo. Ele está falando que em relação ao comportamento do ser humano uns com os outros, basicamente a obediência à lei por amor, né? Ou seja, se você ama o seu próximo, você vai buscar fazer tudo o que ele já deixou explícito: não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar, que são basicamente 5 mandamentos dados por Deus. Evidentemente, por exemplo, Paulo não está anulando aqui o mandamento de honrar pai e mãe. E evidentemente honrar pai e mãe significa amar ao próximo como a si mesmo. Então veja que ele não está trazendo um rol aqui que exclua. E quando ele fala se há algum outro mandamento, é evidente que ele sabe que há, né? Então ele sabe que ele está dando aqui um rol exemplificativo, ele está dando exemplo de mandamentos que se ama ao próximo como a si mesmo, mas nós sabemos que existem outros, não é? Quando você é leal nos contratos, então isso envolve o quê? Isso envolve não cobiçar o que é do próximo. Se você não cobiça o que é do próximo, se você não está disposto a dar falso testemunho, se você não está disposto a furtar o que não é seu, né? Então você não vai ser desleal nos contratos. Então veja que quando Deus fala a respeito de não ser desleal nos contratos, ele está basicamente dizendo o quê? Que é um mandamento que nós podemos dizer assim, um mandamento filho em relação a esses mandamentos já existentes. Então, e veja quando ele fala, tudo nessa palavra se resume, ele não está anulando o mandamento algum, ele está dizendo assim, quem ama ao próximo como a si mesmo vai fazer isso e vai obedecer aos outros mandamentos relacionados a isso também. É isso que ele está falando, né? Agora, veja que quando ele coloca isso, porque quem ama aos outros cumpriu a lei e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele evidentemente não está anulando o amar a Deus sobre todas as coisas e os mandamentos diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. E ele também não está dizendo que só existem esses mandamentos, tendo em vista que o próprio Paulo havia comentado também sobre a necessidade de honra aos pais, né? Ao pai e à mãe, dentre outras coisas. Então, tendo isso em mente, voltando lá para o slide 1, nós percebemos que em nada esses versos colocados provam que a lei foi abolida por Cristo. Ao contrário, quando analisamos esses textos dentro do seu contexto, nós vemos que é justamente o contrário. Jesus veio oferecer a graça sim, mas com essa graça ele veio manter e confirmar a necessidade de obediência que vem pelo poder de Deus dado a quem recebe a graça de Deus, a quem aceita Jesus
Pela fé, recebe a graça, recebe também o poder para a obediência à lei estabelecida por Deus. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe e que possamos continuar os nossos estudos também. Chamamos para mais uma oração para nós encerrarmos. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos aprender da Tua Palavra, que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade, para a Tua honra e glória e não a nossa. Nos dê sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.